Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, primeiro vamos bater um papo aqui, lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimentos. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Estou trazendo 5 fundos imobiliários que são de tijolos que estão pagando igual ou maior que a Selic ao mês. Então, já sabe que os dados que eu vou apresentar aqui são muito poucos, porque cada estudo desse fundo imobiliário daria mais de meia hora para estudar e apresentar cada um deles para vocês, mas é pelo menos para vocês já começarem a entender esse meu filtro e com isso ir fazer os seus próprios estudos e tomar suas próprias decisões. Agora, antes da gente começar a mostrar os 5 fundos, a gente tem que falar um pouquinho da própria Selic. A Selic em si hoje está 13,75%, cliquei no lugar errado para variar, 13,75%, que ao mês vai dar aqui 1,07%, praticamente 1,08% ao mês. Então, eu fui procurar fundos imobiliários de tijolos que fossem menos problemáticos, que estivessem pagando próximos a isso. Encontrei 2 pagando 1,06 e outros pagando um pouquinho mais que isso aí. E com isso, vou começar a falar aqui para vocês, para a gente acompanhar quais são esses fundos imobiliários. Vamos lá? O primeiro da lista que eu quero mostrar para vocês é o RECT 11. O RECT 11, depois dessas últimas quedas nas cotações, chegando a R$ 51,08, e esse último rendimento dele, que foi de 54 centavos, deu um dividend yield de 1,06%. É um dividend yield próximo, é 1,07 a Selic, né? Então praticamente é a Selic. Um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 798 milhões de reais. Nessa brincadeira aí, ele tem 8 imóveis espalhados pelo Brasil, tem em São Paulo, tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, mas a gente já vê, mas por que um fundo com tantos imóveis, tão diversificado geograficamente, por que ele não está pagando melhor? Aliás, está pagando tão bem, por que a cotação dele, o PVP dele está tão descontado? Gente, o RECT 11 tem uma alavancagem cerca de quase 20% do seu patrimônio, quase 20% dos seus ativos, né? Uma alavancagem, e essa alavancagem tem que ser paga. E as maneiras de pagar essa alavancagem são duas. Um é vender ativos, e atualmente não está fácil vender imóveis. E a outra maneira que se possa ter é fazendo novas subscrições de cotas. Se ele for fazer novas subscrições de cotas, a receita que o fundo recebe hoje vai ser dividida em maior quantidade de cotas. Então, a receita por cotas vai acabar sendo menor. Então, provavelmente, como já foi dito pela própria gestão, terá uma emissão, se não houver uma venda de um imóvel, terá uma emissão a cada ano de 5%, para o fundo crescer, 5% para pagar as dívidas, e em mais 3 anos estaria eliminando essas dívidas e acabando com a alavancagem. Mas, enquanto isso, o mercado já precifica isso, e por isso que o preço dele é tão descontado e dá um dividend yield de 1,06%. O segundo aqui na sequência, SEQR11. SEQR11 é um fundo imobiliário híbrido. Ele tem 2 imóveis de lajes corporativas, 2 imóveis de logística e um imóvel que pode-se dizer que é um imóvel de varejo. Realmente ele não tem problema com a alavancagem, mas ele tem uma liquidez menor, apenas média de 1.001 negociações diárias. É uma liquidação pequena, mas está dando um dividend yield maior que a Selic, 1,15%. Patrimônio de 150,4 milhões de reais, patrimônio pequeno, comparado aos outros fundos imobiliários que a gente vai ver aqui. E qual é o problema, talvez, dele? Porque os 2 imóveis de lajes corporativas que ele tem são do mesmo inquilino, atento. Então, acaba tendo, pode-se dizer, mais de 40% da renda vem de um inquilino só. E se porventura tiver um problema com esse inquilino, a renda pode cair muito. Então, essa concentração muito no inquilino só
faz com que o SEQR11 esteja um pouco mais descontado que os outros fundos. Então, ele está aí com PVP de 0,64 e um dividend yield de 1,15%. O terceiro da lista aqui, nós vamos dar uma olhada, é o OULG11. É um de logística, fundo imobiliário de logística, pagando 1,04%. Na verdade, é 1,06%, é porque o Fundos Explorer pega a cotação no dia lá do fechamento, mas na cotação de hoje está dando 1,07%. Exatamente a Selic pagou 41 centavos. Vocês podem ver que a quantidade de negociação é menor ainda. Esse fundo imobiliário tem apenas 2 imóveis, um no Rio de Janeiro, outro no estado de São Paulo. Os dois estão locados agora, ficou um bom tempo sem locado. E nisso ele acaba tendo apenas 2 inquilinos. Na verdade, ele tem 3 contratos. No imóvel tem 2 inquilinos, mas na verdade é um inquilino só. No final das contas, ele tem apenas 2 inquilinos nesses 2 imóveis e ainda fez uma pequena alavancagem numa reforma do imóvel recentemente, que ainda está no período de carência do pagamento dessa alavancagem. Então, deve cair logo, quando acabar essa carência, deve cair esse dividendo. Então, quando a gente vê fundo de logística, tem algum problema. Qual é o problema? Tem apenas 2 inquilinos. Se um inquilino sai igual saiu durante um bom tempo, esse fundo foi muito massacrado na cotação. E por isso hoje ele está com um PVP de 0,58 e dando esse provento tão alto. Seguindo a linha aqui, agora vamos para o SARI 11. SARI 11, apesar de ter 2 imóveis de lajes corporativas e 2 imóveis de logística, eu não chamo ele de híbrido, eu chamo ele como de lajes corporativas, porque a renda vem mais de 80% dessas lajes corporativas. Ele atualmente está com PVP de 0,60 e também está pagando um dividend yield de 1,06. Mas na cotação de hoje aí está dando 1,07, também dando o pagamento da Selic. Então hoje nós temos o SARI 11 pagando a Selic 64, ele tem no seu portfólio 4 imóveis, como eu falei, porém um dos imóveis é 80% do portfólio. A renda vem de um dos imóveis só. E essa renda vindo de um dos imóveis apenas, com um inquilino sendo locatário desse imóvel inteirinho, acaba concentrando muito a um inquilino só e o mercado acaba precificando isso. E além disso, ele tem uma alavancagem de mais de 25% do seu ativo. Então ele tem um passivo muito grande que ele também vai ter que pagar igual o RECT 11 e também deve fazer novas emissões para poder pagar esse ativo ou vender imóveis. Uma coisa ou outra ele tem que fazer. Mas essa ainda não vi como a gestão, que estratégia a gestão vai tomar. Para o RECT 11 eu sei. A liquidez diária do SARI 11 é ótima, 17.907 negociações. E para a gente finalizar, o que está pagando o melhor de todos eles é o FAED 11. É um fundo de lajes corporativas, mas voltado para o setor educacional. Eu nem digo que é de lajes corporativas, ele é educacional mesmo. Por quê? Tem laboratórios de medicina, tem piscinas olímpicas, tem várias coisas nos 3 imóveis que ele tem. Todos eles alugados para a Faculdade Anhanguera. E o contrato atípico terminando em 2031. E ele atualmente está dando um dividend yield de 1,15%, ganhando bem da Selic. Poucas negociações, então entrar nesse fundo com muito dinheiro, a gente tem que ficar com o pé atrás, 336 negociações, tem pouco, e ter apenas três imóveis, e todos os 3 imóveis para o mesmo inquilino de um setor que pode ser problemático, mas algumas pessoas acham que nesse governo que iniciou esse ano, talvez volte às educacionais, de modo geral, e assim como foi no governo passado, dá um bom lucro. Então, tem gente que acredita bastante no setor educacional e o FAED acaba ficando muito atrativo com esse dividend yield e contratos atípicos com duração ainda até 2031. Pessoal, esses são os 5 fundos imobiliários que estão atualmente pagando mais que Selic no seu dividend yield mensal, que podem ainda ter outros aí que tem
Tem vários outros, inclusive, se você tiver algum que você está de olho, coloca aí. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é, todo fundo imobiliário que está pagando muito mais alto que a sua média, ele tem algum probleminha, que o mercado precificou isso. O mercado precificou esse problema que vai acontecer. É uma subscrição que vai fazer, é um contrato que está perto de acabar, é pouca quantidade de inquilino, muita concentração no inquilino só. De modo geral, o mercado acaba precificando. Mas se você montar uma carteira bem diversificada, com ativos mais seguros, de um certo modo, menos perigosos, você colocar essas pimentinhas na sua carteira pode ser interessante. Não estou indicando compra nem venda para ninguém, mas eu indico que vocês estudem bastante esses ativos. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.